Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas os quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1000 e 1500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu em porções menores, mas identificá-las é em geral muito difícil. Origem das constelações. É difícil estabelecer uma origem para as constelações. Desde sempre, o ser humano tem a curiosidade de observar as coisas à sua volta e, ao olhar para o céu, imaginou seres mágicos através das figuras que pontinhos luminosos formavam durante a noite. Os primeiros traços de saberes sobre constelações foram encontrados em paredes da caverna de Las Calques na França e data de 17.300 anos atrás. Os gregos descreveram metade das 88 constelações que conhecemos atualmente. 48 constelações foram relatadas por Ptolomeu e, durante os séculos 16 a 17, os astrônomos europeus adicionaram mais constelações a esse grupo. Classificação das constelações. As constelações são classificadas de acordo com a sua posição na abóbada celeste. Confira os diferentes tipos de constelações. Boreais são as constelações que ficam no hemisfério celeste norte, como a Ursa Maior, Cassiopeia e Andrômeda. Austrais são aquelas localizadas no hemisfério celeste sul, tais como Centauro e Pavão. Zodiacais, localizadas ao longo da eclíptica do Sol, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Equatoriais são as constelações dispostas sobre o equador celeste como o Cão Menor, Cão Maior e Águia. Constelações da União Astronômica Internacional. Em 1922, Henry Norris Russell ajudou a União Astronômica Internacional a dividir a esfera celestial em 88 constelações oficiais. Onde possível, essas constelações modernas normalmente utilizam os nomes das suas predecessoras greco-romanas, como Órion, Leo ou Scorpius. O objetivo do sistema é o mapeamento de áreas, isto é, a divisão da esfera celestial em campos contíguos. Das 88 constelações, 36 situam-se predominantemente no céu setentrional e as outras 52 predominantemente no meridional. Em 1930, os limites entre as 88 constelações foram definidos por Eugene Joseph Delporte ao longo de linhas verticais e horizontais de ascensão reta e declinação. Entretanto, os dados que ele usou se referiam à época B 1875.0, que foi quando Benjamin Aptope Gould I fez a proposta de definir limites para a esfera celestial, uma sugestão sobre a qual Delporte basearia seu trabalho. A consequência desta referência antiga é que, devido à precessão dos equinócios, os limites em um mapa estelar moderno, como o da época J2000, já estão um tanto distorcidos e não são mais perfeitamente verticais ou horizontais. Este efeito vai aumentar nos próximos anos e séculos. Constelações de nuvem escura. Regiões escuras da Via Láctea são mais visíveis e surpreendentes no hemisfério sul que no norte. Elas se destacam nitidamente quando as condições da noite são tão escuras que a região central da Via Láctea lança sombras no chão. Algumas culturas distinguiram formas nessas áreas e deram nomes a essas constelações de nuvem escura. Membros da civilização Inca identificaram várias áreas escuras ou nebulosas escuras na Via Láctea como animais e associaram sua aparição com chuvas sazonais. A astronomia aborígene australiana também descreve constelações de nuvem escura, a mais famosa sendo a Emma no céu, cuja cabeça é formada pela nebulosa do Saco de Carvão. Constelações zodiacais. Em noites bem escuras, como as de lua nova, podemos observar no céu centenas de estrelas. Se o céu estiver bem limpo, observar todos aqueles pontinhos brilhando torna-se algo fascinante. A quantidade de estrelas observadas da Terra é tão grande que astrônomos, desde a antiguidade, dividem as estrelas em grupos para facilitar a observação. Esses grupos são chamados de constelações, que para muitos astrônomos formam imagens de pessoas, animais ou objetos. Uma das constelações mais conhecidas no hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul. As constelações zodiacais são grupos de estrelas situadas em uma linha imaginária, compreendida entre dois paralelos de latitude celeste, um oitavo ao norte e outro oitavo ao sul da eclíptica.
Eclíptica é o círculo máximo da esfera celeste, que representa a trajetória aparente do Sol ao redor da Terra. Esse movimento aparente do Sol é uma consequência do movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Outras 24 constelações também estão localizadas na faixa zodiacal, algumas totalmente inseridas e outras parcialmente. Algumas religiões acreditam que essas constelações têm influência na vida humana, e são capazes de prever o futuro das pessoas. Não confunda os signos do zodíaco com as constelações zodiacais, antes teremos que separar a astronomia e a astrologia. A astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo e busca explicar fenômenos e objetos no universo. A compreensão do céu sempre fascinou os seres humanos, que já observavam o firmamento nos primórdios da humanidade. Uma das provas de que sempre estivemos interessados nos astros são os diversos monumentos arqueológicos destinados a observações astronômicas, como Stonehenge, na Inglaterra. As observações no princípio da nossa civilização eram metódicas e conferiam movimentos no céu que se repetiam. Elas previam onde um corpo celeste estaria em determinada época do ano e a trajetória dele no céu. Astrologia. Para a astrologia, os eventos na Terra em escala humana estão relacionados com os movimentos de corpos celestes no céu. É considerada hoje em dia uma pseudociência, incompatível com o método científico. No entanto, até o século XV, a astronomia e a astrologia eram indistinguíveis uma da outra. Os astrólogos acreditam que o posicionamento dos planetas no céu no momento do nascimento de uma pessoa define aspectos de seu caráter e personalidade, e também o seu destino. Muitos defendem questões científicas nesta influência, como os campos eletromagnéticos, mas os cientistas refutam essas afirmações. No entanto, a astrologia atualmente é vista por grande parte das pessoas como uma forma de proporcionar entendimento sobre características da personalidade humana. O que podemos afirmar, de fato, é que essas constelações são de grande importância para a localização de estrelas para estudos astronômicos, e a possível localização de sistemas planetários como o nosso. No próximo episódio, vamos conhecer a vizinha da Via Láctea, a galáxia de Andrômeda. Vamos descobrir se existe a possibilidade de ela se chocar com nossa galáxia. Até a próxima! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.